hoje a gente tem a presença aqui da Natália Dias, que é a CEO do Standard Bank Brasil, e ela vai contribuir hoje sobre uma diferente ótica, né, sobre como as empresas podem financiar suas operações no continente africano. Então, antes de passar a apresentação para a Natália, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os eixos da Apex Brasil. Para quem já conhece, acredito que possa aprofundar agora. E para quem não conhece, a Apex atua em 3 eixos de atuação. Um é a promoção das exportações brasileiras, o outro é a atração de investimentos estrangeiros, e um terceiro que é o apoio à internacionalização de empresas brasileiras, que é onde esse webinar se encaixa. Claro, tudo isso é transpassado pela nossa inteligência de mercado estratégica, qualificação para exportação e também a promoção do Brasil como um parceiro global de negócios no exterior. Como eu disse para vocês, esse webinar se encaixa dentro do eixo de atuação de internacionalização, e nesse eixo existe um programa que foi criado pela Apex, que é contemplado em 3 diferentes tipos de ações. Um desses é a capacitação, que é a qual esse webinar pertence, assim como outros webinars sobre mercado, sobre internacionalização em si, e cursos que a gente promove. Nós também temos um pilar de atendimento customizado, para as empresas que queiram dar esse passo para o mercado africano e para outros mercados também. A Apex conta com o atendimento de um técnico que orienta na construção do plano de expansão internacional. E também as missões de internacionalização que servem para que as empresas possam validar os modelos de negócios elaborados, propostos, e para que elas possam também conhecer outros mercados e gerar novos negócios. E, bom, como é que está a nossa agenda hoje? Após essa abertura que eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou passar a palavra para a Natália, e a gente vai ter um momento que vai ser aberto ao público para que vocês possam propor perguntas. Aqui comigo estão não só a Natália, mas a equipe do Standard Bank Brasil, então eles também já podem responder algumas perguntas no chat, e de todo modo, as perguntas que a gente achar mais interessante, que a gente quiser trazer aqui à luz da discussão, a gente vai pensar algumas delas e a Natália vai responder para vocês. Então, antes de eu passar para a Natália, eu queria só apresentá-la rapidamente. Claro, ela vai poder se apresentar também, mas eu queria só elucidar, acho que esses são pontos muito interessantes da carreira dela. Ela tem 25 anos de experiência em bancos de investimentos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e ela atua como CEO do Standard Bank no Brasil desde 2018 e também como diretora de energia e infraestrutura do Standard Bank Group para a América Latina desde 2012. E claro, antes do Standard Bank, ela também ocupou posições de liderança em outros bancos de investimentos. Ela é formada em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em finanças pelo Amsterdam Institute of Finance. E claro, tem outros diversos cursos de formação em Corporate Finance, Investment Banking e liderança. Natália, bom, eu contei um pouquinho sobre você, mas agora eu queria que você se apresentasse um pouquinho, e o microfone é todo seu, e a apresentação também é toda sua agora. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelas palavras e pela introdução. Eu queria agradecer novamente à Apex por esse convite e parabenizar pela iniciativa. É muito importante que a gente possa ter um espaço com tanta credibilidade como é o caso da Apex para a gente falar do continente africano, que apesar de ser uma região do globo que apresenta inúmeras oportunidades de investimento e de comércio, ainda é pouco conhecida pelos brasileiros. O Gabriel me deu uma missão super difícil, que é poder falar de todas as oportunidades de África e falar como fazer negócio com a África em apenas 30 minutos. Então, o que eu tentei fazer foi colocar uma apresentação bem detalhada, e ela é super comprida, mas eu vou pincelar alguns slides e com o objetivo sempre de criar essa consciência entre as pessoas que estão assistindo a gente da oportunidade que a África representa para o Brasil, para o mundo em geral e para o Brasil em particular, chamando a atenção dos principais setores onde a gente vê potencial, oportunidade de negócio e tentando, obviamente, dividir um pouco da nossa experiência de como fazer negócios com o continente. E, como o Gabriel bem disse, a nossa equipe está aqui no chat, pode ir respondendo perguntas de vocês, vamos fazer essa conversa ser o mais interativa possível.
Eu vou começar apresentando um pouquinho quem é o Standard Bank e o que a gente faz. O Standard é o banco mais antigo do continente africano, a gente atua lá há mais de 150 anos e também é o maior banco do continente, tanto em total de ativos, como a gente tem 160 bilhões de dólares em ativo, e também em capitalização de mercado, cerca de 17 bilhões de dólares no final do ano. O Standard ele tem a sua origem na África do Sul, mas a gente tem presença também em 20 países da África subsaariana, todos esses países que estão pintados aí em azul no mapa. E uma particularidade bem interessante é que nós estamos listados na Bolsa de Joanesburgo, o capital do banco é pulverizado entre vários fundos de pensão, mas o maior acionista individual do Standard é o Industrial and Commercial Bank of China, que é o maior banco do mundo, chinês, porque, obviamente, vocês sabem que a China é um grande investidor no continente africano. E a gente aí, repetidas vezes, recebe prêmios de como melhor instituição financeira, melhor banco de investimento e outras categorias aí no continente. Fora do continente africano, o Standard também acho que é o único banco do continente que tem presença nos grandes centros financeiros globais. Nós estamos presentes na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na China e nos Emirados Árabes, e com o objetivo o mesmo que o nosso aqui no Brasil, atender as empresas multinacionais vindas dessas regiões ou desses países e que queiram ou exportar ou importar do continente ou estabelecer as suas operações no continente africano. Aqui no Brasil, nós somos apenas um escritório de representação, então nós não somos um banco, mas eu vou contar daqui a pouquinho para vocês um pouco como é que a gente atende as empresas brasileiras aqui. Antes de passar para isso, de novo aqui, um pouco da nossa presença no continente, então, como eu disse, são 20 países, a gente opera também no continente sob duas marcas, uma é Standard Bank e outra é Stanbic Bank, mas é a mesma instituição financeira, e nós temos uma presença, a gente se compara lá no continente como um Itaú, como um Bradesco, é um banco que tem operações desde a área de varejo até a parte mais estruturada de bancos de investimento, gestão de ativos, seguradora, enfim, é um conglomerado financeiro completo. Quais são os produtos e o que a gente pode fazer para as empresas brasileiras que queiram fazer negócios com o continente africano? Então, como eu falei, a gente está estruturado em 3 grandes áreas de produto global, o que a gente chama de Transactional Products and Services. Deixa eu pedir uma desculpa, que a nossa apresentação está em inglês, a gente tem muito relatório de pesquisa que a gente produz em inglês, e a gente acabou deixando os slides aqui em inglês, mas eu vou fazer, obviamente, a apresentação toda em português e me comprometo numa próxima vez a gente ter tempo hábil para traduzir. Mas algumas palavrinhas eu não vou conseguir escapar. Então, a gente tem a área que é de banco transacional, que é onde a gente faz toda a parte de cash management e toda a parte de financiamento ao comércio exterior. E dentro dessa área, talvez para os exportadores, já que a gente está aqui falando bastante com a Apex, a gente consegue atender de 2 formas, né? Tanto a gente pode, na parte de crédito documentário, a gente fazer as cartas de crédito, onde a gente pode abrir as cartas de crédito em nome dos importadores no continente africano, por exemplo. A gente também pode trabalhar fazendo antecipação de recebíveis, sejam de importação ou de exportação, e onde a gente não atua aqui no Brasil é na parte de funding em reais, porque a gente não é um banco aqui, mas a gente consegue financiar a exportação ou até fazer um financiamento à importação em dólar, usando as nossas entidades fora do Brasil. Mas temos essa plataforma para poder financiar o fluxo de comércio exterior e fazer toda a gestão de caixa. Na parte de bancos de investimento, a gente tem desde operações estruturadas, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de transações recentes que a gente fez, de financiamento de projetos de longo prazo, como simplesmente colocar um empréstimo de longo prazo de pé para financiar as operações das empresas que estejam presentes no continente africano, mas também para aquelas empresas que estejam querendo investir no continente, a gente pode fazer uma assessoria em fusão e aquisição, e podemos trabalhar, obviamente, na captação de recursos, seja no mercado de capitais, fazendo emissão
de eurobônus, por exemplo, ou no mercado de capitais de ações, né, fazendo listagem nas bolsas de valores, tanto africanas como internacionais, e também ajudar na parte de achar soluções alternativas e estruturadas. E a gente tem toda a parte de tesouraria, fechar câmbio, fazer remessas, fazer a gestão de risco de moedas, de taxa de juros nos balanços, aí mais para as empresas que estão presentes no continente de novo. Quando a gente der uns exemplos dali da frente das transações, talvez fique um pouquinho mais claro. O banco, ele tem um foco muito grande em alguns setores chaves, que são os setores onde a gente está vendo maior crescimento e maior demanda da África. Então, obviamente, aqui já entrando um pouquinho nessa parte para a gente poder trazer à tona a oportunidade de África, o banco tem um histórico muito grande no setor de recursos naturais em geral, que engloba mineração e metal, e óleo e gás, porque obviamente a África ela concentra 30% de todas as reservas de recursos naturais do mundo, 11% das reservas de petróleo, e esses números aumentam a cada ano, a cada nova descoberta. O setor de energia e infraestrutura é um setor bastante relevante no continente, é um foco nosso também. Hoje, os investimentos em infraestrutura na África, eles somam cerca de 80 bilhões de dólares por ano, porque, obviamente, para você poder usar os recursos naturais e ter acesso, você precisa desenvolver infraestrutura, porto, rodovia e ter energia. E a gente também, obviamente, atua no setor de instituições financeiras, tanto com bancos ou com outras entidades não bancárias, os investidores, fundos de pensão e etc. Mas aonde a gente vê o maior potencial são nessas 3 caixinhas que estão ali embaixo. No setor de conglomerados industriais, porque dos itens que está no topo da agenda da África é a industrialização do continente. Tem um estudo da McKinsey que fala que a África, em 10 anos, ela vai ter adicionar 1 trilhão de capacidade de produção industrial, seja porque a África quer reduzir a dependência de importação de mercadoria, e hoje a África importa ainda muita do que ela consome, seja porque a África ela vai se posicionar, e agora acelerado pós-Covid também, como um canal alternativo para ser um grande fornecedor e integrar a cadeia de produção global, substituindo a China, principalmente agora que vários países querem reduzir a dependência das cadeias produtivas chinesas. O setor de consumo, porque, obviamente, a gente tem uma dinâmica muito interessante do ponto de vista de demografia e de crescimento da classe média na África, que eu vou contar daqui a pouco para vocês, e dentro do setor de consumo, o setor agrícola é um dos mais fundamentais. A África hoje ela tem 60% de toda a terra agriculturável e não cultivada do mundo, mas ela ainda não é autossuficiente em produção alimentar e importa 35 bilhões de dólares de alimento por ano. E tem um clima que é notadamente tropical, como o do Brasil, e um potencial agrícola enorme, onde o Brasil pode ter um papel fundamental em desenvolver o continente africano para se tornar, no médio prazo, um dos grandes fornecedores de alimento para o mundo, junto com os Estados Unidos e com o próprio Brasil. E a parte de TMT, que a gente está chamando aqui, que são as empresas de tecnologia e comunicação, porque uma das outras tendências muito grandes na África é o crescimento das empresas de telefonia, a penetração de telefone celular, que em 2010 era de apenas 10 milhões e hoje chega a quase 1 bi, ou 850 milhões, é o número mais preciso, e também a penetração na internet. A África, nos últimos anos, adicionou 1,5 Brasil de usuários na internet. Então, são os setores que a gente tem focado mais recentemente. Um pouco do que a gente faz, então, e dá para trazer alguns nomes brasileiros que vocês talvez conheçam. Então, a própria Ambev, recentemente, em 2015, comprou a SABMiller, que é a maior cervejeira da África do Sul, numa das maiores fusões que ocorreram no setor. Nós somos assessores da Ambev, tanto no M&A, quanto na listagem na Bolsa de Joanesburgo. Um dos maiores investimentos da Vale, fora do Brasil, a mina de carvão que eles têm em Moçambique, de Moatize, e a ferrovia. Nós também financiamos, é um projeto que no total
tem 10 bilhões de dólares. A gente também já fez captação de recursos para a Petrobras nos investimentos que eles têm na Nigéria, dentro de um Reserve-Based Lending. E mais recentemente, cerca de 2 semanas atrás, nós somos um dos bancos que participou do financiamento de projeto que num valor total de 15 bilhões de dólares para financiar o desenvolvimento do projeto de gás natural de Moçambique. Para quem não sabe, Moçambique descobriu recentemente reservas de gás natural do tamanho das reservas do Catar, são 150 trilhões de pés cúbicos de gás natural, e já levantou, para um país que tem um PIB de 15 bilhões de dólares, 35 bilhões em investimento. A nossa estimativa é que o PIB de Moçambique vai crescer 10% ao ano nos próximos 30 anos, e tem uma série de setores que podem atrair investimento brasileiro, notadamente, de novo, da agricultura e outros setores de infraestrutura e energia que a gente toca ali um pouquinho mais para frente. E aqui o Standard está sempre bem posicionado nos rankings globais de assessoria financeira, eu vou pular, e uma série dos dados e de números que eu estou dividindo com vocês vão estar aqui na apresentação, mas a gente tem uma equipe de pesquisa super premiada e que emitem 2 relatórios muito importantes. Um é esse, o African Markets Reviewed, que é um relatório trimestral que a gente faz 3 vezes por ano, e o outro é o African Markets Handbook, que basicamente são as bíblias de África. Eles vão te dar todos os insights de como fazer negócio, as principais métricas, política fiscal, monetária, projeções financeiras e também a questão política. Depois eu vou disponibilizar isso para o Gabriel e para o pessoal da Apex, que acho que vocês podem ter mais dados sobre a atuação do banco nesses materiais. Já dei alguns números grandes aqui de África, vou passar alguns slides para a gente poder ter um pouquinho de tempo, mas acho que o que é importante a gente saber é que talvez não esteja tão claro, a África é uma das regiões que mais cresce no mundo depois da Ásia emergente, desculpa. A África surfou o boom de commodities desde 2000 até 2014, mas também tem uma dinâmica populacional e demográfica que tem feito a África ser um dos principais destinos de comércio exterior e de investimento do mundo. Obviamente que com o Covid, algumas dessas métricas e o próprio crescimento para o continente, ele pode ser alterado, mas eu acho que o que a gente dá para falar de Covid, a Covid ainda está em um estágio inicial na África, o número de casos relativo ainda é muito baixo, obviamente que tem subnotificação, mas mesmo considerando a subnotificação, ela é mais baixa do que o restante, por algumas hipóteses. Uma é a própria demografia da população, a população na África é extremamente jovem, a média de idade é 19 anos, e também porque é uma população que talvez já tenha passado por outras crises de saúde, mas, obviamente, o impacto nas economias africanas vai depender um pouco da epidemiologia da doença, como é que ela vai se evoluir, da resposta do poder público e também das medidas impostas de restrições aí de comércio. De qualquer maneira, a gente vê que o impacto ele vai ser diferente dependendo do tipo de economia. A gente já consegue ver aqui em 2020 o PIB sendo afetado negativamente como a maior parte dos países, mas principalmente naqueles países que são dependentes de recursos, ou os dependentes de petróleo ou de outros recursos naturais. Desculpa, passamos 2 aqui. A estimativa, ela varia, e obviamente ela vai ter um impacto diferente no tipo de economia, mas ela varia de uma queda de PIB de 2% a uma queda de PIB de 4%, que isso vai tirar mais ou menos de 150 a 200 bilhões de um PIB total aí, mais ou menos estimado do continente, de 2,7 trilhões de dólares. Eu vou deixar um pouquinho o Covid aí, tem uma referência dos impactos, e vou focar um pouquinho mais na África. Então, como eu falei, além da questão tecnológica que eu já mencionei,
tem duas outras questões muito importantes na África. A população da África é a que mais cresce no mundo. Hoje a gente tem 1,3 bilhões de pessoas morando no continente. Até 2050, esse número dobra. Então, isso significa que 25% de toda a população mundial vai estar lá. E tem justificado investimento massivo das empresas dos setores de consumo, toda grande empresa multinacional, e aí estou falando de Coca-Cola, a própria Ambev que a gente já mencionou, DHL e uma série de outras, desenvolvendo uma estratégia específica para o continente africano. A África também é a região do mundo que mais se urbaniza. Você tinha em 1950 20% da população apenas na cidade, hoje são 44%, em 2050 vai ser 60%. Isso significa que nos últimos 10 anos a África adicionou às cidades um contingente populacional equivalente à população das 7 cidades mais populosas do mundo, incluindo aí São Paulo, Tóquio, etc. A adoção tecnológica na África, ela tem sido massiva e, com isso, a África tem pulado algumas etapas de desenvolvimento em comparação com outras regiões do mundo. Por exemplo, no setor de energia, a África já está indo diretamente para uma energia distribuída, ou seja, energia solar e eólica, diferente do que a gente tem nos outros países, onde a gente, aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tinha uma energia hidrelétrica e depois tem que construir linhas de transmissão, etc. Esse é só um exemplo. E, obviamente, a África também tem se digitalizado muito e bancarizado muito a população. Então, hoje, o uso de carteira digital na África cresceu mais de 1000% e a população de mais de 15 anos que tem acesso à conta bancária mais que dobrou nos últimos anos. Então, tudo isso faz com que a África seja um mercado pujante para negócios. Obviamente que a gente está falando de África. A África é um continente, são 54 países que têm características diferentes, facilidade, alguns países são mais fáceis e mais difíceis de fazer negócio, tem PIB per capita diferente. A gente tem uma sessão aqui bem extensa sobre cada um dos países onde a gente vê mais oportunidades, que depois a gente toca. Mas é importante muito conhecer o mercado que você está almejando como foco. E uma última característica interessante da África, em tempos onde a gente está falando aí de disputas e redução de integração comercial mundo afora, a África recentemente assinou o tratado do Africa Free Continental Trade Zone, que é basicamente o mercado comum africano, que entrou em operação esse ano, está ratificado por quase todos os países, com exceção de um, e que vai criar um mercado integrado de 1,3 bilhão de pessoas e, como eu falei, de um PIB aí de quase 3 trilhões. Então, o que significa que uma empresa entrando em um determinado mercado, ou um determinado país, possa ter acesso e facilidades para acessar todo o mercado do continente. Rapidinho, qual é a relação do Brasil com a África? A gente tem um histórico muito grande com o continente africano, temos uma das maiores representações diplomáticas no continente, e uma atuação bastante ativa do governo em estreitar os laços com o continente. E a gente tem uma cerca de mais de 15 bilhões de dólares, já foram feitos investimentos diretos na África, principalmente por empresas do setor de recursos naturais, como eu falei, Vale, Petrobras, as próprias construtoras que foram lá para prestar serviços para essas empresas, mas também a gente tem muitas outras, principalmente no setor industrial, que tem enxergado a África como um lugar e um destino para negócios. A nossa relação comercial com o continente é ainda muito tímida. Nós temos aí um fluxo de comércio exterior total com o continente que já chegou a ser da ordem de 25 bi, ele tem caído nos últimos anos e hoje, com a África, com a África como um todo é 15 bi, mas com a subsaariana, que é onde a gente trabalha, mais ou menos 7 bi, a despeito do comércio da África com o mundo ter crescido muito. Então, eu acho que isso mostra uma oportunidade que talvez os brasileiros não estejam enxergando desse potencial que eu contei para vocês um pouco atrás. Hoje a gente tem o nosso relacionamento comercial concentrado na África do Sul, na Nigéria e em Angola, e com pautas muito específicas. A gente basicamente importa petróleo do continente e alguns derivados químicos e fertilizante, e a gente acaba exportando alguns produtos agrícolas e maquinário agrícola e maquinário do setor automotivo.
Aqui eu vou agora entrar e vou dar um highlight muito breve para vocês de algumas das principais economias africanas. E só para dar uma ideia, então a África do Sul, obviamente, é a segunda maior economia do continente, a primeira é a Nigéria, mas sem dúvida é a economia mais industrializada, que tem um dos melhores rankings no Ease of Doing Business. Tem alguns outros países que são melhores, tipo Ruanda e Maurícios, mas dentro dos países com uma economia muito diversificada é a melhor que está ranqueada. E ela tem um prognóstico, obviamente, muito grande, mas enfrenta desafios, como toda economia emergente. A África do Sul também é parte do BRICS, como o Brasil, e tem problemas semelhantes ao do Brasil. Um desemprego alto, lá eles têm que lidar ainda com uma questão de fazer uma reestruturação da dívida das grandes empresas estatais e uma economia que cresce pouco como a nossa. O segredo para fazer negócio com a África do Sul é identificar um mercado potencial e chave e poder entender muito os concorrentes que estão naqueles setores. A gente vai para todos os países, para mostrar um pouquinho do relacionamento comercial. O Brasil, como destino da exportação da África do Sul, é pequenininho, são esses verdinhos no gráfico de exportação e importação, então é muito pequeno ainda. E aqui, se a gente abrir um pouquinho melhor, só para mostrar, a gente importa da África do Sul basicamente metais, carvão e pesticidas, e a gente exporta muito mais as commodities agrícolas e alguns equipamentos industriais na área automotiva também. Depois tem um link para quem quiser mapear para todos os países da África ali no slide. Aqui a gente fez um mapa de todos os setores por regiões africanas, eu não vou me conter, é mais para vocês terem como referência, e obviamente como é uma economia extremamente desenvolvida, a África do Sul, inclusive em termos de nota de risco de crédito, é melhor do que o Brasil. Ela era investment grade até o março desse ano, e acabou perdendo a nota por conta até também do prognóstico de Covid, mas ele oferece oportunidades nos vários setores da economia que estão listados aqui nesse slide. A Nigéria, na minha opinião, talvez a economia mais subestimada pelos brasileiros. A Nigéria hoje é o maior PIB do continente, com 450 bilhões de dólares de PIB, e tem 200 milhões de habitantes numa área que talvez seja parecido aí com Bahia, com Minas Gerais. É um país extremamente populoso, mas é o país que tem mais agregado pessoas à classe média, então um país onde a renda per capita tem crescido muito e que tem sido muito dinâmico e tem na pauta, a prioridade é diversificar a economia. Hoje a Nigéria é absolutamente dependente do petróleo e a pauta deles tem sido diversificação de setores da economia. Fizeram um programa de privatização no setor de energia parecido e muito inspirado no modelo brasileiro, e obviamente que tem as dificuldades de se fazer negócio. A gente pode ver até pelo ranking do Ease of Doing Business, a Nigéria é uma das poucas que está atrás do Brasil. Na maior parte, os países africanos que a gente cobre, eles têm um ranking melhor até do que do Brasil, de facilidade de negócio. Mas o que a gente sempre fala para as pessoas que perguntam para a gente, olha, mas não tem corrupção, não é difícil fazer negócio com a África? Esses problemas existem, como existem aqui no Brasil, existem nos vários países do mundo. O que você precisa ter, obviamente, do lado da empresa, uma política muito rígida e comprometida de conformidade de como você faz negócio, e fazer uma diligência muito grande nos seus parceiros comerciais e escolher um bom parceiro financeiro que vai poder te ajudar a te navegar nesses mercados. Então, não é tão diferente. A percepção de risco, às vezes, é maior do que o risco de fato. Aqui também os dados de comércio exterior, mas, basicamente, a gente importa petróleo da Nigéria, exporta açúcar. Existe um programa enorme na Nigéria para substituir a importação de açúcar brasileiro, e eles estão dando uma série de incentivos para o estabelecimento de empresas para produzirem lá. E também, agora, recentemente, o governo brasileiro está muito empenhado no que ele está chamando do Green Imperative, que é um contrato de fornecimento de equipamento, tecnologia e know-how brasileiro, no valor de $1 bilhão. O Brasil provendo maquinário, equipamento e tecnologia para desenvolver o setor agrícola na Nigéria. É uma iniciativa que eu recomendo todo mundo se familiarizar, porque vai ter muita oportunidade de negócio lá.
aqui a gente falando um pouquinho de Angola, que obviamente, a gente tem a facilidade da língua. Angola também está entre aí as 3 maiores economias da África. Angola, a gente tem Angola está passando por um processo de reforma estruturante muito significativo nos últimos 3 anos. O FMI está lá e está ajudando esse programa de implementação e, basicamente, também aqui à tona é diversificar a economia angolana fora da dependência do recurso de petróleo. Tem uma série de privatizações de empresas que eram antigamente estatais e que estão sendo colocadas à venda, e aqui, de novo, várias oportunidades no setor agrícola, privatização de frigoríficos e de fazendas, e Angola tem realmente uma oportunidade muito grande de voltar a ser a potência que eles eram antes da guerra da independência, e está no sentido correto. Muitas empresas brasileiras no passado tiveram problema em vender para Angola e não ter acesso a recursos, as divisas ou dólares para poder fazer as remessas para o Brasil, e isso, na verdade, é um problema que às vezes acaba acontecendo em outras economias africanas, notadamente naquelas que são muito dependentes de petróleo. O que a gente tem falado, normalmente aconselhado, é que, de fato, em Angola especificamente, onde 95% da receita de exportação, 60% da receita do governo e 30% do PIB vem do petróleo, se não tiver, e todos os bens quase do país são importados, obviamente que o acesso a divisas ele é uma questão. Esse acesso à divisa ele tinha sido regularizado desde o ano passado, quando o Banco Central angolano permitiu que as empresas petrolíferas vendessem dólares diretamente ao mercado, mas agora, obviamente, com o Covid, com a contração, a gente tem começado a experimentar um pouquinho mais de dificuldade, não tem uma restrição de acesso à moeda, mas tem menos disponibilidade de dólar, o que pode acabar gerando, de fato, uma fila de acesso à moeda. A nossa sugestão para os exportadores é que eles façam essas exportações via carta de crédito, porque os bancos, para abrirem as cartas de crédito, eles vão ter certeza de que eles vão ter os dólares para fazerem o pagamento e, obviamente, ou negociar com nos importadores que possam ter disponibilidade de pagamento fora de Angola ou que vocês tenham um relacionamento comercial muito forte. Em Angola também uma coisa muito importante, que é uma oportunidade para a gente, o Banco Central lançou o PAC, que é o Programa de Apoio ao Crédito, onde os bancos eles estão sendo direcionando uma parte dos depósitos em conta corrente para financiar os setores que o governo acha que são chave, por exemplo, alimentos e tem alguns outros. E a taxa subsidiária, então hoje a taxa de juros em Angola é da ordem de 17% super alta, a taxa do PAC ela vai variar aí em torno de 8%, então é um crédito bem interessante que a gente pode olhar para as empresas que estejam estabelecidas lá e que queiram importar equipamentos e outros produtos. Então, aqui um pouquinho também do fluxo comercial, não vou me deter, depois tem aí para a referência de vocês. Esses são os setores que são considerados prioritários para o governo. Então, de novo, sempre vocês vão ver a agricultura, o setor de infraestrutura e muitos projetos na área de saneamento, a gente até está financiando alguns lá. Então, tem várias oportunidades de negócio nesses todos os setores. E aqui também a gente lista um pouco, dá um pouquinho mais de detalhe dentro dos setores agrícolas, ou de proteína, um pouco onde a gente vê, mas estamos disponíveis para depois, a gente não tem tempo aqui para entrar em muito detalhe, mas tem aí para a gente, num outro momento, poder discutir mais a fundo. Gana é um dos países mais estáveis, é o primeiro país africano a conquistar sua independência, também é o maior exportador de cacau do mundo, um dos maiores produtores de ouro e que recentemente descobriu petróleo também, mas que tem muita coisa acontecendo na parte de infraestrutura. É onde a gente tem visto mais projetos acontecendo em Gana. A gente já vai chegar lá. Então, tanto na parte de energia e infraestrutura, de novo, a agricultura para o Brasil é o que a África precisa em todos os países e tem oportunidade no setor de óleo e gás e no setor de serviços financeiros também. Em Moçambique, eu já dei os números principais, mas se tiver um país que eu tivesse que pedir para chamar a atenção de vocês, para vocês guardarem hoje, é Moçambique.
Como eu falei, Moçambique é hoje um dos países mais pobres do mundo, com PIB de 15 bi, mas que está recebendo, em fase adiantada, 35 bilhões já de investimento no setor de óleo e gás, e isso vai se traduzir numa miríade de oportunidades em outros setores da economia. A gente tem a facilidade da língua, e além do que, Moçambique tem a infraestrutura de ferrovia, que até está colocada por conta do projeto da Vale, que atravessa o país no norte e que pode ser uma plataforma de exportação para a Ásia, principalmente para os produtos agrícolas. Então, vale a pena entender um pouquinho o que está acontecendo em Moçambique. A gente tem aqui, depois, para quem quiser se informar, mais detalhes do projeto de óleo e gás e um pouco dos números. Os números são impressionantes. Moçambique vai estar entre os 5 maiores produtores, aí ao lado dos Estados Unidos, Austrália, Catar, e quase do tamanho da Rússia, e vai, de fato, mudar de patamar. E aqui são um pouco dos setores onde a gente vê oportunidades para os brasileiros. Eu não vou me alongar mais muito nos países, porque eu já tomei um pouco do tempo do Gabriel. Eu vou só, para concluir, passar um pouquinho da nossa experiência, o que uma empresa precisa para fazer negócios com a África. Então, primeira coisa, eu acho que tem que entender o que a África precisa. Eu acho que no passado, muitas experiências mal sucedidas de empresas brasileiras fazendo negócio com a África tem a ver quando você vai lá e quer ou implantar o teu modelo de negócio ou levar o produto do jeito que você quer, sem entender se aquilo é um produto que tem uma demanda específica pelo continente. Então, essas tendências aqui são que estão direcionando os investimentos no continente. Primeiro, é um direcionamento muito específico para industrializar o continente. A África quer deixar de ser dependente de importação. Então, apesar de que qualquer empresa possa estabelecer uma estratégia de médio prazo de começar a comercializar com o continente só exportando, se você só estabelecer um modelo que só é 100% baseado em exportação, no longo prazo ele talvez não seja viável, porque o continente quer se industrializar e quer desenvolver produção local. Lembrando que a África está no meio do mapa mundi e muito mais próximo dos mercados asiáticos, por exemplo, do que o Brasil. Então, a África tem esse potencial de se inserir nas cadeias de produção global como um centro de mão de obra de baixo custo e substituindo aí muito a China no longo prazo. A África quer diminuir o gap de infraestrutura, então ela requer investimento em porto, rodovia, ferrovia, então todos os projetos que estiverem ligados a isso vão ter uma aderência muito grande. Elas querem diversificar a economia fora do setor de recurso natural, então tem uma demanda muito grande por desenvolver os serviços básicos de saúde, saneamento, por exemplo, como a gente disse, e desenvolver o setor de consumo de alimentos e bebidas, são alguns dos setores que a gente vê. Tudo que for iniciativa de inovação para maximizar o uso dos recursos, tanto agrícolas quanto dos recursos minerais e naturais, são bem-vindos, e obviamente a questão de segurança alimentar é prioridade, então qualquer projeto no setor agrícola, e ainda mais vindo do Brasil, vai ser visto com muito bons olhos. Todos aqueles projetos que possam aumentar o fluxo de comércio entre os países do continente. Hoje, a África exporta muito para fora do continente, comercializa pouco com seus países, e eles querem aumentar essa integração. A África também está usando cada vez mais energia renovável, então qualquer projeto lá tem que pensar nessa questão em limpar a matriz energética do país e também pensar nessa demanda pelos serviços básicos. Eu recomendo também, para quem quiser conhecer mais do continente, tem um livro que a McKinsey também lançou, se não me engano, no ano passado, que chama The Africa Business Revolution, onde eles contam os casos de todas as empresas bem-sucedidas fazendo negócio na África, sejam as estrangeiras, como eu já comentei, a própria Siemens, a DHL, Coca-Cola, como os grandes players do continente, como o Dangote, Shoprite e outros. E nesse livro ele fala como é que ele faz um programinha de como você pode vencer no continente, mas basicamente estudar e conhecer o continente e desenvolver uma estratégia que seja desenvolvida para lá, priorizando mercados que sejam mais relevantes, porque não esquece que a África é muito grande, e tem empresas, inclusive, que ao invés de desenvolverem
uma estratégia baseada num país, elas baseadas em cidades. A África vai ter, em pouco tempo, mais de 100 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, então são cidades muito populosas, ou Lagos, por exemplo, que é do tamanho de São Paulo. Você pode desenvolver uma estratégia focada em cidades também, ajustar o seu modelo de negócios para a realidade do país, ter como acomodar volatilidade no seu fluxo de caixa, então planejar isso e, obviamente, usar o talento africano. E para finalizar, um pouco do que a gente viu nesses anos. Eu estou pelo menos há 10 anos trabalhando com o continente africano. A nossa percepção é que a percepção de risco de África, sobretudo aqui no Brasil, porque a gente tem muita mídia negativa e pouquíssima mídia positiva, diferente da Europa e dos Estados Unidos. Você tem programa na CNN, na BBC diário das oportunidades de negócio na África. A percepção de risco é maior do que o risco em si. Tem empresas como nós, que somos listadas, que têm ampla governança e que têm a capacidade de fazer negócio no continente, como a todas essas grandes multinacionais que eu listei. Existe corrupção e instabilidade política, mas, obviamente, tem jeitos de você lidar, da mesma forma que a gente lida em outros países da América Latina e aqui no próprio Brasil. É fundamental que você tenha uma expertise no local, seja um parceiro comercial local, seja um parceiro financeiro local. É fundamental que vocês conheçam o cliente de vocês. Muito das operações que a gente declina, até do ponto de vista de exportação, é porque é uma empresa brasileira tentando exportar para um cliente no país que não passa no nosso compliance ou no nosso risco de crédito. Pedir referência bancária, entender quem é a empresa e pesquisar antes de fechar um acordo comercial é importante para ver se você vai conseguir financiar essa venda para ele. A gente também, obviamente, com o Covid, a gente já tinha visto um maior endividamento de alguns países africanos e essa situação, com a expansão fiscal que a gente está vendo pós-Covid, vai piorar. Então, isso, para muitos projetos ou compras diretas de governo, onde simplesmente a fonte de repagamento daquele projeto é o orçamento do governo africano, é difícil parar de pé, é difícil financiar. Então, a gente dá preferência para projetos que gerem fluxo de caixa por si só, ou para estruturas onde o governo tem uma forma de mitigar o risco soberano do governo até nas compras que eles possam fazer. Obviamente que você tem que entender o impacto da Covid no seu mercado, seja do ponto de vista da demanda, seja do ponto de vista da cadeia de suprimentos. Então, qualquer planejamento é importante entender isso. E, obviamente, a questão de acesso à moeda estrangeira é um problema em alguns países africanos e, talvez, com o Covid, dependendo da magnitude, isso pode voltar a piorar, também nos países exportadores de petróleo, mas a gente... então, é importante entender onde que você está e, como eu falei, fazer essa exportação com carta de crédito ou de uma maneira que você consiga mitigar um pouco esse risco. Com isso, Gabriel, sei que eu me estendi, roubei muito do seu tempo, peço desculpas por isso, mas eu vou parar por aqui, depois a gente, obviamente, disponibiliza o material e estamos aqui para pegar algumas perguntas do público. Não se preocupe, Natália, a apresentação foi fantástica. Eu acho que, assim, mais importante do que a gente aqui da Apex falar é vocês trazendo essa experiência de mercado, de atuação que vocês têm no continente africano. A gente teve bastante interação aqui no chat, algumas perguntas. Eu vou até priorizar as perguntas do público, e aí, se der tempo, eu coloco uma minha no final. Mas eu queria fazer uma primeira pergunta aqui, que foi a seguinte: vale a pena investir em Angola ou a África do Sul ainda é melhor? Tá, são duas economias completamente diferentes. Então, do ponto de vista de estabilidade política, de facilidade de fazer negócio, sem dúvida a África do Sul é mais interessante, ela é um mercado mais maduro e vai depender do tipo de produto que você tem. Então, por exemplo, hoje o que a gente vê muito investimento brasileiro na África do Sul? No setor de alimento e bebida. Todas as grandes empresas do setor de proteína animal, de frango e carne, estão lá porque talvez o país que tem a maior renda per capita do continente africano, então pode consumir um produto de maior valor agregado, e a estabilidade jurídica, o ambiente de fazer negócio realmente da África do Sul e a infraestrutura, rodovias, ferrovias da África do Sul, assim,
anos-luz melhor do que do Brasil. Então, depende do teu produto. A Angola, por outro lado, na minha opinião, apesar das dificuldades de acesso à moeda, tem um prognóstico maior do ponto de vista de crescimento de economia. Tem um programa que, na minha visão, é muito interessante, esse programa do FMI. O novo governo tem implementado reformas que devem trazer, no longo prazo, Angola para um novo patamar do ponto de vista de diversificação da economia e de mercado consumidor. E Angola importa quase 100% de tudo que ela consome. Então, a gente está atendendo clientes brasileiros no setor farmacêutico e no setor de alimentos e no setor agrícola que estão olhando investimentos em Angola, sim. Então, acho que a minha resposta depende do teu produto e depende da tua expectativa de retorno. Muito bom. Muito bom. Temos mais perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta aqui que acho que vai no caminho do que você já tinha apresentado, mas talvez seja legal abordar um pouquinho mais, que é: energia solar é um bom negócio? Olha, eu não sou uma expert para falar do ponto de vista econômico, mas a energia solar é a energia que mais cresce na África e no mundo, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem um investimento menor, porque obviamente a gente tem uma matriz muito limpa e muito ampla, e porque a tecnologia era muito cara, mas o que a gente tem visto, na verdade, no mundo é um barateamento do custo da energia solar e uma ampla aplicação, porque ela, apesar de que o equipamento, os painéis solares, etc., eles sejam mais caros, quando você coloca uma energia solar, você não tem que ter todo o investimento em linha de transmissão, que para um país, por exemplo, de dimensão continental aqui, que nem o Brasil, é um investimento muito caro. Então, eu acho que se a gente olhar no mundo, o mundo inteiro está indo para solar, de alguma medida. Então, eu acho que é um segmento, sem dúvida, para estudar de perto e que traz muita oportunidade, sobretudo na África. Muito bom, muito bom. O pessoal acho que foi perdendo a timidez, já foi colocando mais perguntas aqui no chat. Deixa eu pescar mais uma aqui. Aliás, eu vou fazer uma pergunta minha, que eu acho que interessa a todas as empresas que vão para lá, e endereça muito o que a gente conversou no comecinho da apresentação, que é sobre as empresas que se internacionalizam para o continente africano. A gente sabe que boa parte dessas empresas são pequenas e médias empresas, né? E até puxando um gancho do nosso último capítulo, que o Jacinto fez o seguinte comentário: às vezes as empresas precisam de um carimbo, né? E o carimbo ele é a metáfora da primeira coisa que tem que ser feita, ou uma das primeiras coisas que tem que ser feitas. Então, olhando para essas empresas que vão para o continente africano, qual a primeira atividade, do ponto de vista financeiro, né, do ponto de vista bancário, a ser feita lá no continente, ou as primeiras, ou o que você acha mais importante da empresa resolver logo que ela chega lá? Olha, eu acho que é fundamental você ter uma assessoria jurídica importante que vai estabelecer, dependendo do teu tipo de negócio, qual é a melhor forma de você constituir a tua empresa e como atuar. Então, sempre essa assessoria jurídica é importante. É importante também, e ele vai te dar também, talvez, saber navegar um pouco das estruturas. É importante ter um parceiro financeiro também, que vai poder te ajudar. A gente, apesar de, obviamente, o banco não dá uma assessoria jurídica, mas a gente tem 1 milhão de clientes que a gente conhece, então a gente também consegue direcionar e dar algumas dicas de como se estabelecer. É sempre importante você ter um contato próximo com o governo, e aí na forma das agências de promoção de investimento, as APECs dos vários países, para você entender quais são os benefícios dependendo da área em que você atua, e estudar o mercado. Mas eu acho que, assim, num primeiro momento, assim, bem prático falando, é ter um bom advogado que conheça Brasil e que conheça os países africanos. A gente tem alguns que a gente trabalha, depois eu posso dividir com você, Gabriel, para você dividir aí com o pessoal. E também ter um parceiro financeiro que vai te ajudar a estruturar a tua estrutura financeira também no país, no país que você escolheu. Excelente, muito bom. Eu acho que isso já ajuda as empresas a tatearem um pouquinho melhor, ou a solidificarem o que elas têm em mente para entrar no continente africano. Temos aqui mais perguntas, e é uma pergunta que até foi endereçada no primeiro webinar que a gente fez,
mas sobre empresas que pedem um crédito de antemão para ser depositado. Se vocês têm experiência, ou se vocês já vivenciaram alguma situação parecida, que alguma empresa se consultou com vocês, perguntando qual era a veracidade de uma ação dessas, poderia compartilhar um pouquinho sobre a tua experiência? Se é pagamento antecipado para exportação, Exatamente. Será que deve ser isso, né? Isso é comum. Eu acho que, na verdade, porque tem várias empresas que, e até em países de alto risco, e aí Brasil e os países africanos, eles estão dentro dessa linha, muitos exportadores, como eles não têm tanta confiança, não conhecem tanta outra parte, eles pedem um pagamento antecipado. Isso, de fato, acontece. Na nossa concepção, obviamente, varia da política de todo mundo, mas a forma mais conservadora e mais eficaz de se fazer comércio exterior com países, principalmente num estágio inicial, na nossa visão, são as cartas de crédito, que aí você tem sempre uma instituição financeira intermediando e você tem aquela garantia de que, em apresentando documentos, você vai receber o pagamento. Então, eu acho bem importante ir para esse mercado formal, até para você conhecer depois, a partir do momento que você já vende há bastante tempo para aquela contraparte ou já compra, né, vice-versa, aí vocês podem estabelecer uma relação comercial mais direta. Excelente, muito bom. O colega André está até comentando aqui no nosso grupo privado sobre a questão, que a questão em si ela era um pouquinho mais detalhada sobre uma empresa que solicitou o depósito de $750 para fazer um registro da sequência na venda. Ele acreditou, né, o empresário acreditou que poderia ser um golpe, e eu até peguei essa questão e deixei no âmbito mais geral, mas o André pontuou aqui uma especificidade, eu acho que é legal da gente comentar. Ele fala o seguinte, que vale complementar que pagamentos antecipados sem conhecimento da contraparte têm que ser avaliados com cuidado. Correto isso, né? Correto sim. Ele está pensando no caso de fraude, que pode acontecer sim, é verdade, um excelente ponto. Uhum. Legal. E aí aqui eu vou puxar também uma questão minha aqui. Você comentou no começo da apresentação que vocês têm diversos instrumentos para captação de crédito para empresas que queiram se instalar lá no continente africano. Então, além das cartas de crédito, desses financiamentos em bonds europeus, existe alguma diferenciação para a empresa que quer abrir somente um escritório e para a empresa que quer abrir uma unidade fabril ou outras modalidades aqui no meio? Tem sim. Então, a gente pode, se você vai abrir só um escritório e você vai ter a tua movimentação, provavelmente você vai pagar a tua folha de pagamento, você vai ter o teu fluxo de caixa, provavelmente você vai precisar de uma conta, que é um relacionamento bancário comercial normal, onde o banco vai te dar uma linha de capital de giro, de curto prazo, porque às vezes você tem que pagar imposto para o governo e o teu recebimento é em data diferente, então você tem aqueles furos no teu fluxo de caixa e o banco pode te dar essa linha de capital de giro, que normalmente são linhas de capital mais de curto prazo, né? Ou para financiar a tua folha de pagamento, pagamento de impostos, enfim. Isso é uma coisa. Quando a gente vai, né, estabelecer uma produção, né, uma fábrica, isso a gente sempre vai avaliar, então, o projeto como um todo, né, e normalmente, então, aí a gente está falando de financiamento de CAPEX, né, e não de capital de giro, a gente também faz, a gente tem que, obviamente, entender o plano de negócios daquela empresa, ver a viabilidade do negócio, e aí a gente vai fazer um financiamento que normalmente, nesse caso, é mais de longo prazo, de 3 a 5 anos, para a gente poder até justificar esse investimento e poder o fluxo de caixa do negócio repagar o financiamento. Então, são dois produtos diferentes, mas os dois o banco consegue fazer. Excelente, muito bom, muito legal. E acho que isso é importante até porque a empresa tem um pouco mais de segurança de poder contrair um crédito para montar a operação dela lá sem antes ter que exportar muitos milhares de reais, 1 milhão de reais para poder financiar a própria exportação, a própria unidade lá através da renda que ela já tem, né? Então, às vezes elas visualizam... Perdão, pode continuar. Não, uma coisa que é bem importante é a gente entender não só o investimento que vai ser feito, nesse caso, então o plano de negócio ele tem que ter, mas tem que ter a linha de receita também, para o banco entender da onde que vai vir a receita daquele negócio,
para repagar aquele empréstimo. Quanto mais amarrada tiver a linha de receita, porque obviamente varia muito do tipo de negócio. Então, tem algumas empresas que já, na largada, fecham contratos de fornecimento de longo prazo. Então, é sempre mais fácil você descontar, principalmente se o comprador é um comprador de um risco de crédito muito bom. Então, entender de onde que vai vir o recurso pode facilitar a gente a colocar de pé um financiamento para esse projeto. Acho que isso é um ponto importante para trazer. Ah, e legal, isso é muito importante até para as empresas não se enforcarem, né, com o próprio financiamento, né? Naturalmente vocês Exatamente. têm os controles de vocês para oferecer o crédito para a empresa, mas também se ela consegue, para ela poder ter a viabilidade econômica dela bem desenhada dentro do continente, dentro do país que ela quer atuar. Eu acho que eu vou oportunizar mais uma última pergunta antes da gente fechar, e fala sobre, de uma maneira geral, sobre competitividade. E aqui a pergunta é a seguinte: qual a competitividade dos produtos industrializados brasileiros em Moçambique comparado com os asiáticos? Já que a gente vê que, e aí o comentário eu adiciono aqui, já que a gente vê que a Ásia tem estado muito presente no continente africano, né? Verdade, esse é um bom ponto, e óbvio que é difícil a gente generalizar, porque tem, acho que, segmentos onde pode ser mais competitivo ou menos competitivo. Mas a gente, por exemplo, eu posso dar um exemplo no setor agrícola, se não me engano, foi na Nigéria que a gente viu isso, onde exportação de equipamento agrícola do Brasil, o produto brasileiro era mais caro e o chinês era mais barato. E aí a empresa do projeto passou a comprar o chinês, mas depois começou a ver que o produto chinês também quebrava muito, dava muito manutenção, e aí voltou para o brasileiro. Então, eu acho que é um ponto, em alguns setores o asiático vai ser mais competitivo, até porque talvez esteja mais próximo, porque tem empresas chinesas que talvez já estejam produzindo no continente. Acho que a grande questão vai ser a qualidade, talvez que no Brasil você possa ter algum produto que possa fazer uma diferença no segmento, mas de fato tem não só da China, né, estou falando bastante da China, mas tem muita competição, dependendo do setor, da Ásia. Tem também bastante competição, da Índia, e Turquia também tem investido bastante no continente. Então, dependendo do setor, pode sim ser uma questão. Mas acho que, da nossa experiência, a gente tem visto que o Brasil ganha em qualidade. Ou em alguns outros setores, por exemplo, no de proteína, o Brasil é mais competitivo mesmo. Uhum. Muito bom, muito bom. Natália, olha, eu queria poder ficar mais uma tarde inteira aqui contigo para a gente fazer esse bate-papo. Infelizmente, nossa hora está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, a tua oportunidade aqui, tanto de fazer a apresentação, quanto de responder as perguntas dos nossos espectadores. Quem não foi respondido, fique tranquilo, a gente vai oportunizar as perguntas depois por e-mail. A apresentação vai estar disponível na nossa plataforma Passaporte para o Mundo, e depois até a gente disponibiliza os slides, se a Natália quiser disponibilizar na íntegra, ou não, se ela quiser fazer até um apêndice com mais informações, ou com informações mais detalhadas, justamente para já abrir mais caminhos, né, para a África. Então eu agradeço a presença de todos, a sua presença, Natália, a presença dos colegas do Standard Bank que estão aqui no suporte, no background, né. Esse é o terceiro capítulo, então a gente encerra a primeira tríade dos capítulos sobre o webinar sobre a websérie de África. A gente vai ter novidades nesses temas ainda. Potencialmente teremos outros episódios. E não deixem de entrar em contato conosco se vocês tiverem qualquer necessidade que vocês queiram expandir para o continente africano. A gente tem diversas soluções que a gente pode apoiar vocês. Eu comentei mais no começo da apresentação. E também, não hesitem em entrar em contato com o Standard Bank também, para quem já está dando os primeiros passinhos para ir para lá, ou para quem já está lá e precisa de um suporte mais robusto no continente. Natália, se você quiser fechar, o microfone é todo seu. Não, eu queria agradecer mais uma vez, Gabriel, você pessoalmente, a toda a equipe da Apex, pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom a gente poder ter espaço para falar de África. E eu queria deixar à disposição, a gente vai disponibilizar sim a apresentação e também aqueles 2 relatórios de pesquisa que eu comentei no início, a gente manda para você disponibilizar para a sua base, e vamos responder as perguntas também e coordenar com você isso. Espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades e que a gente tenha conseguido atiçar a curiosidade do público da Apex pela oportunidade de África. Obrigada.
Com certeza você atiçou essa curiosidade do público. Então eu vou subir todos esses materiais na plataforma e vocês vão ser todos avisados por e-mail quando o material estiver no ar. E as perguntas vão ser respondidas também individualmente por e-mail. Pessoal, muito obrigado a todos. Desejo a vocês uma ótima tarde, uma ótima semana e a gente fica sempre à disposição. Obrigada, pessoal.